Você, pai, sabia que existem diferentes tipos de avaliação em clube de futebol? E que elas são os melhores caminhos para o seu filho conseguir uma oportunidade de um time desse? Fala galera, eu sou o Vinícius Crivellaro e essa é a Trilha do Futebol. Estamos agora inaugurando os vídeos para o canal do YouTube e também para o podcast. Então seja muito bem-vindo e nesse vídeo, que você está acompanhando, você entenderá quais são os diferentes tipos de avaliações para o seu filho entrar num clube de futebol. Mas antes, se inscreva no canal, não custa, para você começar a receber todas as informações em tempo aí real, e também dá um joinha, curtiu, ajuda a gente, beleza? E antes de tudo, também gostaria de fazer um convite para a comunidade. Você que não conhece a comunidade da Trilha do Futebol, é uma comunidade para pais, mães e responsáveis que querem auxiliar seus filhos a conseguir uma oportunidade nos melhores clubes e nos melhores times, nas melhores categorias de base. Para você ter acesso a tudo isso, é só clicar no link abaixo aqui da descrição e você vai direto para entender como é que funciona a comunidade, que tem um calendário de peneiras, onde você fica sabendo de todas as avaliações espalhadas pelos 4 cantos do Brasil. Você fica sabendo também, nós temos aqui uma parte de auxílio dentro da comunidade para poder orientar como fazer o melhor vídeo para o seu filho. Toda segunda-feira, às 19h30, também trazemos uma aula com um conteúdo diferente para poder auxiliar todo o seu filho. Tudo isso e muito mais no link aqui abaixo. Então acesse o link e venha fazer parte da comunidade. Agora podemos começar, tá? Vamos começar começando pelos tipos de avaliação. Quais são os tipos de avaliação? Primeiro, peneiras, Eu acredito que peneira é um modelo mais utilizado e que muitas pessoas conhecem. Peneira já é de muitos e muitos tempos, E o que acontece numa peneira? A peneira muitas vezes ela tem um período de 1 a 2 dias. Quando é de um dia só, ali de 30 a 45 minutos, os atletas eles são divididos em times, Metade para um lado, metade para o outro. Cada um tem a sua oportunidade para poder mostrar o seu futebol. Sempre há um avaliador, uma pessoa preparada, qualificada para poder fazer essa avaliação, que com certeza conhece os atletas da categoria de base que esse captador representa, porque senão não faria muito sentido fazer uma avaliação. E o que é avaliado nesse ponto? Atletas que se destacam de certas maneiras, São 4 pontos principais, A parte técnica, tática, física e de comportamento. Ali atrelado um pouco mais na parte psicológica, mas também comportamento do atleta dentro de campo e como ele reage a essas situações. E ali, como o próprio nome diz, peneira. Dentro da peneira, o que é avaliado? Na verdade, naquele ponto, é tirado inicialmente um atleta que não tem condição, naquele momento, de fazer parte do elenco que está sendo feita a avaliação. Então, isso é o início. Mas um atleta que se destaca, um atleta que é aprovado, quer dizer que ele já faz parte do time onde esse avaliador está fazendo, o que está sendo organizado, enfim. Não, quer dizer que ele já passou pelo primeiro crivo. Quer dizer que ele tem uma condição de estar apto a ser aprovado numa avaliação, seja numa avaliação aberta ou numa avaliação dentro do grupo, que é o próximo tipo de avaliação. Segundo tipo de avaliação são as avaliações abertas ao público. Como que funciona esse tipo de avaliação? Imagina você que junto com seu filho tem um time do coração e que você gostaria muito que o seu filho participasse das categorias de base desse time. Porém, se o clube fosse atender todo mundo no mesmo momento, no mesmo elenco da categoria principal, imagina quantas e quantos atletas não seriam avaliados ao mesmo tempo. 30, 50, 100 atletas por semana. Ou seja, não tem como. Então os clubes eles se organizam para fazer essas avaliações abertas ao público. Muitas vezes é um local separado, com um profissional do clube, um profissional que entende da parte de captação, um profissional que entende das categorias de base, que sabe dos atletas que estão ali, e ele entende como funciona as avaliações. Então, muitas vezes há um protocolo. Dentro desse protocolo, o que acontece? O atleta passa por um período de avaliação de 5 a 7 dias, muitas vezes. Ele tem alguns pré-requisitos, como levar exame médico. Ele não precisa ter um histórico antes para poder fazer essa avaliação, não é necessário. Mas ele precisa ter histórico médico, ele precisa participar de um processo como todos os outros, é um processo seletivo.
né, que muitas vezes dentro desse primeiro dia é feita uma palestra, uma orientação de como funcionam as avaliações, o que o time procura dentro das características de um jogador. Ele passa por um processo ali onde ele é avaliado os 4 pontos que eu falei, parte técnica, parte tática, parte física e a parte comportamental também. E ao final dessa avaliação ele recebe um veredito, ele recebe um ok ou ele recebe uma negativa. Mas também não quer dizer que necessariamente sendo aprovado nessa avaliação ele já fará parte da categoria de base desse time. Por quê? Porque ainda não é o exame final, né? Dentro dessas avaliações abertas, sempre atletas se destacam e quando eles se destacam, eles vão para o terceiro tipo de avaliação. Esse terceiro tipo são as fechadas direto no grupo. Essas avaliações fechadas direto no grupo, como é que funcionam? Imagina um elenco da categoria, né, que seja de uma categoria sub-15, sub-17, sub-20, sub-13, sub-11, independente de qual categoria. A comissão técnica ela está muito preocupada com os atletas que estão ali no dia a dia e durante a semana eles recebem atletas que já foram pré-qualificados, que já foram, de alguma maneira, já foram qualificados para treinar junto com o elenco principal, tá? São muitos atletas? Não, são de 5, 10 atletas no máximo, não mais que isso, porque senão esses atletas também não terão uma boa avaliação, eles não serão avaliados da maneira que eles merecem. E como que funciona? Qual que é o tempo de duração? Muitas vezes dura de 7, 14, até um mês pode durar, mas frequentemente acontece com 7 a 14 dias, ali de 1 a 2 semanas de avaliação. E dentro desse ponto, os atletas fazem os mesmos treinamentos que a categoria principal faz. Ou seja, as mesmas atividades, seja atividade de finalização, atividade coletivo. Quando tem amistosos, os atletas que estão em avaliação também participam desses amistosos. E o que é legal? O legal é que são as etapas do processo. E dentro dessas etapas do processo, o atleta que se destaca, ele já está sendo observado não só pelos observadores técnicos, mas também pela comissão técnica que irá comandá-lo, caso ele seja aprovado. E o atleta que sim, ali se destaca, ele tem a chance de pertencer, de permanecer dentro da categoria de base principal. Esses são os 3 tipos de avaliação, né, que são onde você, pai, você consegue se organizar, se programar para estar levando o seu filho para poder fazer essas avaliações. Mas será uma aula especial, né, um vídeo especial quanto a isso, mas eu quero deixar bem claro quanto à questão do alojamento, que isso é muito importante, que é o quê? Se o atleta tiver menos de 14 anos, ele não poderá ficar alojado dentro do clube, então isso, dentro do planejamento seu, familiar, você pai, de você mãe, você tem que lembrar, o teu time do coração, ele fica no Rio de Janeiro, e você é de Santa Catarina. Se você for levar seu filho para fazer uma avaliação lá, saiba que ele não poderá ficar alojado no clube antes dos 14 anos. Mas isso é tema para um próximo vídeo, tá? Então, recapitulando, hoje você entendeu e aprendeu sobre os 3 tipos de avaliação: peneira, avaliações abertas ao público e avaliações fechadas direto no grupo, tá? Comentários, esse eu gosto. Comentários, dúvidas e sugestões, por favor, deixe nos comentários aqui. Dúvidas sobre esse tipo de avaliação, qualquer dúvida que você tiver sobre a avaliação, eu vou ter o maior prazer em passar, tanto quanto sugestões. Se você tem sugestões para os próximos vídeos da Trilha do Futebol, deixa aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer em receber essa informação e depois buscar mais informações, preparar vídeo para poder trazer o que há de melhor para vocês, tá? Lembrando que toda quarta e sábado, vídeo novo aqui no canal, ou seja, toda quarta e sábado estaremos aqui conectados juntos, né? E lembrando também, você que não faz parte da comunidade da Trilha do Futebol, entra aqui no link abaixo, né, que está aqui na descrição, e venha fazer parte dessa incrível família que nós estamos criando rumo aos 100 mil inscritos na comunidade. Esse é o primeiro vídeo do YouTube e você vai entender lá pra frente, falar, caramba, ele falou mesmo que seriam 100 mil membros na comunidade. E eu espero que você esteja não do lado daí, mas sim do lado de cá, junto com a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.